Era para ser apenas um turno tranquilo no Dia do Trabalhador, mas naquela noite, o silêncio do prédio parecia errado, pesado, como se algo estivesse esperando. Marcos, um vigilante acostumado com plantões vazios, aceitou trabalhar no 1º de maio sem pensar 2 vezes. O pagamento era dobrado, e ele precisava do dinheiro. Quando chegou ao prédio comercial, algo já parecia fora do normal. As luzes do corredor piscavam lentamente, mesmo com o sistema recém-revisado. O elevador demorava mais do que o comum, como se estivesse vindo de um andar que não existia. E o mais estranho, não havia nenhum som, nenhum carro passando, nenhum ruído distante, nada. Como se o mundo lá fora tivesse simplesmente desaparecido. À meia-noite em ponto, o rádio de comunicação chiou sozinho. Marcos pegou o aparelho, esperando ouvir algum colega, mas só havia uma respiração pesada do outro lado. Logo depois, uma voz distorcida sussurrou: "Funcionário, você ainda não bateu seu ponto final." Ele franziu a testa, achando que era alguma interferência, talvez uma brincadeira de mau gosto. Mas então, algo impossível aconteceu. No fim do corredor, o relógio de ponto antigo, daqueles de cartão, começou a funcionar sozinho. Clac! Um cartão invisível sendo registrado. Clac! Outro. E outro. O som ecoava pelo prédio vazio, ritmado, constante, como se dezenas de trabalhadores estivessem marcando presença, mesmo sem existir ninguém ali. Tentando manter a calma, Marcos decidiu verificar. Caminhou lentamente até o corredor, sentindo o ar ficar mais frio a cada passo. Quando se aproximou do relógio, percebeu algo ainda mais perturbador. Vários cartões estavam sendo puxados para dentro da máquina, mas não havia mão segurando eles. Era como se fossem empurrados por algo invisível. Nomes começaram a surgir impressos no papel que saía do equipamento. Nomes antigos, datas de décadas atrás. 1978, 1983, 1991, todos marcados exatamente no mesmo dia, 1º de maio. Antes que pudesse reagir, o rádio chiou novamente. A mesma voz, agora mais próxima, mais clara, disse: "O expediente nunca terminou." Assustado, Marcos recuou, e foi então que percebeu algo impossível. Havia uma porta no final do corredor que não estava lá antes. Uma porta de metal, enferrujada, com uma pequena placa quase apagada. Ele se aproximou devagar, e conseguiu ler: "Setor subterrâneo, funcionários permanentes." Engolindo seco, ele empurrou a porta, que se abriu com um rangido longo e agonizante. Lá dentro, uma escada levava para um subsolo escuro. O cheiro era forte, mofo, ferrugem e algo pior. Algo orgânico. Conforme descia, começou a ouvir sons, passos arrastados, respirações, e um barulho constante de máquinas trabalhando. Ao chegar no final da escada, Marcos congelou. Diante dele havia uma sala enorme, cheia de antigas máquinas de trabalho, todas funcionando sozinhas. Mas não eram apenas máquinas. Havia figuras ali. Silhuetas humanas, pálidas, magras, vestindo uniformes antigos. Elas se moviam de forma lenta, mecânica, como se estivessem presas em um ciclo infinito. Algumas tinham o rosto completamente apagado, outras olhavam diretamente para ele, com olhos vazios. Nas paredes, fotos antigas mostravam funcionários sorrindo, mas todos com a mesma expressão estranha, como se já soubessem o destino que os aguardava. E em todas as fotos, a mesma data. 1º de maio. O desespero tomou conta quando Marcos tentou correr de volta, mas a escada havia desaparecido. Em seu lugar, apenas um corredor que levava de volta ao relógio de ponto. As figuras começaram a se aproximar, lentamente, arrastando os pés, sussurrando frases desconexas como "sem descanso", "sem saída", "produção eterna". Ele tentou fugir, mas mãos frias surgiram das sombras, segurando seus braços, puxando seu uniforme. A única coisa à sua frente era o relógio. Tremendo, sem escolha, ele inseriu o cartão. Clac! A máquina imprimiu o registro final. Funcionário ativo início, 1º de maio de 1978, término, indefinido.
Na manhã seguinte, o prédio funcionava normalmente, mas havia um novo vigilante. Parado, imóvel, olhando para o vazio. O crachá dizia, Marcos. E toda meia-noite, o rádio ainda chia, esperando o próximo funcionário. Cláudia nunca acreditou em coincidências, mas naquele dia, tudo parecia perfeitamente alinhado, bom demais para ser verdade. Depois de meses desempregada, ela recebeu uma ligação inesperada oferecendo uma vaga imediata. Salário alto, benefícios excelentes, e um único detalhe estranho: o início seria no dia 1º de maio, feriado nacional. A voz do outro lado da linha foi direta, quase fria. Procuramos pessoas dispostas a trabalhar quando ninguém mais quer. Mesmo com um leve desconforto, Cláudia aceitou. Quando chegou ao endereço, encontrou um prédio antigo, escondido entre construções modernas. As janelas estavam escuras, e não havia nenhum movimento lá dentro. Ainda assim, a porta estava aberta, como se já estivessem esperando por ela. Assim que entrou, o ambiente a envolveu com um silêncio sufocante. Não havia computadores, nem celulares tocando, apenas o som repetitivo de máquinas de escrever. Tec, 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 ritmado, constante, quase hipnótico. Funcionários estavam sentados lado a lado, todos trabalhando sem parar. Nenhum deles levantava a cabeça. Nenhum piscava. Nenhum parecia respirar direito. O ar era pesado, parado, como se o tempo não fluísse ali dentro. Um homem alto, de pele pálida e sorriso rígido se aproximou. Seja bem-vinda, Cláudia. Aqui, valorizamos dedicação absoluta. Ele estendeu um crachá já pronto, com o nome dela. Aquilo fez seu estômago revirar. Ela nunca tinha enviado foto, nem documentos. Tentando ignorar o desconforto, Cláudia sentou em sua mesa. Assim que tocou na máquina de escrever, seus dedos começaram a se mover sozinhos. Ela tentou parar, mas não conseguiu. As teclas batiam cada vez mais rápido, imprimindo palavras que ela não escolhia. Produção. Continuidade. Sem pausa. O barulho ao redor aumentava, como se todos estivessem digitando mais rápido ao mesmo tempo. Ela olhou para o lado, e foi então que percebeu algo que fez seu coração disparar. O crachá do funcionário ao lado estava gasto, antigo, com um nome que ela reconhecia. Era de um homem que havia morrido anos atrás na cidade. Ela lembrava da notícia. Lembrava do enterro. O pânico começou a crescer quando ela tentou se levantar, mas seu corpo não respondia. Seus dedos continuavam batendo nas teclas, mais fortes, mais rápidos, como se algo estivesse assumindo o controle. Desesperada, ela olhou ao redor e percebeu que todos os funcionários estavam iguais. Olhos abertos demais. Expressões vazias. Movimentos repetitivos. Como bonecos presos em uma rotina eterna. Foi então que o gerente apareceu atrás dela, sem fazer barulho algum. Ele se inclinou lentamente e sussurrou no ouvido dela: aqui ninguém pede demissão, só é promovido. Cláudia tentou gritar, mas sua voz não saiu. O relógio na parede marcava exatamente 8 horas. Cláudia olhou novamente, e continuava 8 horas. Os minutos não passavam. O tempo não existia ali. A cada segundo, ela sentia sua energia sendo drenada, como se aquele lugar estivesse se alimentando dela. O papel na máquina começou a imprimir sozinho, agora com frases completas. Você agora faz parte. Funcionária permanente. Sem saída. As luzes piscaram, e de repente, todas as máquinas pararam ao mesmo tempo. O silêncio foi ainda pior. Pesado. Vivo. Todos os funcionários levantaram a cabeça, lentamente, e olharam diretamente para Cláudia. O gerente colocou um novo crachá sobre a mesa. Tremendo, Cláudia olhou, e seu sangue gelou. Era a foto dela, mas envelhecida, desgastada, como se estivesse ali há décadas. Abaixo, estava escrito, admissão, 0105 desligamento, inexistente. As máquinas voltaram a funcionar de uma vez, mais altas, mais agressivas, e suas mãos começaram a digitar novamente, sem controle. Dias depois,
Aquele prédio foi encontrado completamente vazio. Nenhum móvel, nenhum funcionário, nada. Apenas uma única folha no chão, com uma frase repetida centenas de vezes: Feliz Dia do Trabalhador. João nunca esqueceu o anúncio. Era simples, direto e impossível de ignorar. Vaga urgente. Alto salário. Início imediato no dia 1º de maio. Sem experiência exigida. Sem entrevista tradicional. Apenas presença obrigatória. Para alguém afundado em dívidas, aquilo parecia um milagre. Mas desde o momento em que chegou ao local indicado, uma fábrica antiga afastada da cidade, ele sentiu que algo estava errado. Os portões estavam abertos, mas enferrujados, como se não fossem usados há anos. Nenhum som de máquinas. Nenhum funcionário circulando. Apenas um silêncio estranho, quebrado por um leve rangido metálico vindo de dentro. Lá dentro, cerca de 10 pessoas aguardavam, todas com a mesma expressão de dúvida. Antes que alguém pudesse fazer perguntas, um homem surgiu no meio do galpão. Terno escuro, postura rígida, e um sorriso que não parecia humano. Bem-vindos ao processo seletivo, ele disse. Hoje vocês vão provar quem merece permanecer, até o fim. As portas se fecharam atrás deles com um estrondo seco. Alguns riram, achando que era parte da dinâmica. João não. Ele percebeu que não havia maçanetas por dentro. Não havia saída. O homem então continuou: quem não for capaz, será desligado. No início, tudo parecia simples. Carregar caixas. Organizar peças. Testes físicos e repetitivos. Mas conforme o tempo passava, o ambiente começou a mudar. O ar ficou pesado, quente, difícil de respirar. As luzes piscavam, criando sombras que não acompanhavam os movimentos reais. E então, o primeiro candidato desapareceu. Simples assim. Estava ali, e no segundo seguinte, não estava mais. Sem grito, sem som, apenas sumiu. Quando alguém questionou, o homem respondeu calmamente: ele não atendeu às expectativas. O medo começou a se espalhar. Com o passar das horas, ou do que parecia ser horas, mais pessoas foram sumindo. Restavam apenas 4. João começou a observar melhor o lugar e encontrou coisas que não deveriam estar ali. Capacetes antigos com nomes riscados. Fotografias antigas de grupos semelhantes, todos sorrindo, todos com roupas diferentes, mas sempre dentro da mesma fábrica. E em todas as fotos, um detalhe em comum: a data marcada no canto. 1º de maio. Ano após ano. Década após década. Aquilo não era uma seleção. Era um ciclo. Um ritual. Quando restaram apenas 3 candidatos, o homem reapareceu, agora com um olhar mais intenso. Parabéns, ele disse lentamente. Vocês foram escolhidos. O chão começou a vibrar. Máquinas antigas, cobertas de ferrugem, começaram a ligar sozinhas. Correntes surgiram das paredes, prendendo os braços e pernas dos 3. João lutou, gritou, mas era inútil. Ele foi arrastado até uma esteira de produção, e foi ali que viu a verdade. Os trabalhadores da fábrica não eram vivos. Eram corpos, pálidos, vazios, movendo-se sem vontade, presos em um ciclo infinito de trabalho. O desespero tomou conta quando João viu uma placa sendo preparada à sua frente. O homem pegou uma ferramenta e começou a gravar algo no metal enferrujado. João tentou se soltar, mas já não tinha forças. Aos poucos, seu corpo começou a endurecer. Seus movimentos ficaram lentos, mecânicos. A última coisa que ele conseguiu ler, antes de perder completamente o controle, foi seu próprio nome sendo marcado: funcionário do mês maio. No ano seguinte, novos candidatos chegam, atraídos pela promessa de uma vaga perfeita. E sem saber, estão apenas entrando no próximo turno. O ônibus chegou exatamente às 23h50 do dia 30 de abril, sem barulho, sem farol, apenas surgindo no ponto vazio como se sempre tivesse estado ali.
Pedro hesitou por um segundo. Ele não lembrava de ter solicitado transporte, mas a mensagem que recebeu mais cedo era clara: funcionários do turno especial devem embarcar. Saída única. Dia 1º de maio. Precisando do dinheiro, ele subiu. Assim que passou pela catraca, percebeu que não havia cobrador, nem motorista visível. Apenas o som do motor ligado, e passageiros sentados em silêncio absoluto, todos olhando para frente, imóveis, como se estivessem esperando algo ou alguém. Pedro escolheu um assento no meio e tentou puxar conversa com o homem ao lado. Nenhuma resposta, nenhum olhar. Foi então que ele percebeu: o homem não piscava. Sua pele era pálida demais, e seus olhos, vazios. O ônibus começou a andar sozinho. As portas se fecharam com um estalo seco, e as luzes internas piscaram brevemente. Do alto-falante, uma voz metálica ecoou: linha especial trabalhadores em trânsito destino, setor final. Pedro franziu a testa. Ele não lembrava de ter sido informado sobre nenhum setor final. Pegou o celular, sem sinal. Olhou pela janela, e o cenário lá fora não fazia sentido. As ruas da cidade desapareceram lentamente, dando lugar a um caminho escuro, cercado por estruturas industriais abandonadas. Chaminés quebradas. Prédios caindo aos pedaços. Tudo envolto em uma neblina espessa. O ônibus não parava em nenhum ponto. Apenas seguia, cada vez mais fundo naquele lugar estranho. Pedro começou a sentir o ar mais pesado, difícil de respirar. Foi então que ouviu algo atrás dele. Um leve arrastar de pés. Quando virou, viu que alguns passageiros estavam de pé agora, se movendo lentamente pelo corredor, mesmo sem o ônibus ter parado. O pânico começou a tomar conta quando ele percebeu que os passageiros não eram normais. Alguns tinham marcas profundas no corpo, outros pareciam queimados, e alguns simplesmente não tinham rosto definido. Eles se aproximavam em silêncio, ocupando os assentos vazios, sempre mais perto dele. O alto-falante chiou novamente: funcionários devem permanecer sentados até o término do trajeto. Pedro tentou correr até a porta, mas ela não abria. Bateu, gritou, nada. Quando olhou novamente para frente, havia alguém no banco do motorista agora. Uma figura imóvel, vestindo o uniforme antigo. O ônibus finalmente parou com um solavanco violento. As portas se abriram sozinhas, revelando uma enorme fábrica escura, com luzes piscando ao longe. A voz no alto-falante ecoou mais uma vez, chegada ao setor final. Todos os trabalhadores devem desembarcar. Os passageiros começaram a sair, um por um, em silêncio absoluto. Pedro tentou resistir, mas algo puxava, uma força invisível, irresistível. Quando pisou para fora, sentiu o chão vibrar sob seus pés. Máquinas antigas começaram a ligar, e sons metálicos preencheram o ar. Ele olhou ao redor, e percebeu que não havia saída. Antes que pudesse reagir, mãos frias seguraram seus braços, guiando-o para dentro da fábrica. No interior, trabalhadores se moviam lentamente, repetindo tarefas sem parar, presos em um ciclo infinito. Pedro tentou lutar, mas seu corpo começou a falhar. Seus movimentos ficaram lentos, pesados, automáticos. Um homem se aproximou com uma prancheta, marcando algo com calma. Novo funcionário registrado, disse ele. Início, 1 de maio. Pedro tentou gritar, mas sua voz não saiu. Aos poucos, ele foi colocado diante de uma máquina, e suas mãos começaram a se mover sozinhas. Do lado de fora, o ônibus já partia novamente, voltando para buscar mais trabalhadores, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia. O anúncio apareceu sem aviso, no meio da madrugada, enquanto Renata rolava o celular sem sono. Trabalho temporário apenas dia 1º de maio, pagamento imediato em dinheiro. Sem empresa identificada. Sem detalhes claros. Apenas um endereço, e uma frase que parecia fora do lugar: alguns serviços não podem parar. Curiosa e precisando do dinheiro, ela decidiu ir. O local ficava no centro antigo da cidade, um prédio estreito, espremido entre lojas fechadas. A fachada era apagada, sem placa, sem nome.
mas a porta estava entreaberta, como se esperasse exatamente por ela. Assim que entrou, Renata percebeu que o ambiente não fazia sentido. Era como se vários lugares diferentes existissem dentro do mesmo espaço. Um corredor levava a uma cozinha industrial antiga, outro a uma sala cheia de arquivos, outro parecia um hospital abandonado. Pessoas trabalhavam em silêncio, cada uma em uma função diferente, mas todas com o mesmo comportamento estranho. Movimentos repetitivos, expressão vazia, olhos fixos. Um homem surgiu do nada ao lado dela, segurando uma prancheta. "Você chegou no horário certo", disse ele. "Aqui, cada trabalhador cumpre aquilo que ficou pendente." Renata tentou perguntar que tipo de serviço era aquele, mas o homem apenas apontou para uma porta. "Seu setor." Ao entrar, ela encontrou uma sala pequena, com uma única mesa e dezenas de envelopes empilhados. Em cada um deles havia um nome e uma data. Quando abriu o primeiro, seu coração disparou. Era uma carta, escrita à mão, nunca enviada, uma despedida. O nome no envelope pertencia a alguém que já havia morrido. Confusa, ela abriu outro, e outro, todas mensagens interrompidas, nunca entregues. Antes que pudesse reagir, uma voz surgiu atrás dela. "Eles não terminaram o trabalho deles, então você termina." Sem entender, Renata tentou sair, mas a porta havia desaparecido. Em seu lugar, apenas uma parede fria. O ar ficou pesado, difícil de respirar. As cartas começaram a se mover sozinhas, deslizando pela mesa, abrindo-se uma a uma. Vozes começaram a ecoar pela sala. Sussurros sobrepostos, pedidos de ajuda, arrependimentos, palavras que nunca foram ditas em vida. As luzes piscaram, e sombras começaram a se formar nos cantos. Figuras humanas surgiram lentamente, distorcidas, incompletas, como se fossem feitas de lembranças quebradas. As figuras se aproximaram, estendendo as mãos em direção a Renata. Algumas seguravam partes das cartas. Outras apenas repetiam frases como entrega. Finaliza. Cumpre o dever. Desesperada, ela pegou um dos envelopes e começou a ler em voz alta. Assim que terminou, uma das figuras simplesmente desapareceu. O silêncio ficou um pouco mais leve. Tremendo, ela percebeu o que precisava fazer. Uma por uma, começou a ler as cartas, dando voz ao que nunca foi dito. A cada palavra, uma presença sumia, mas o cansaço aumentava, como se cada leitura consumisse um pedaço dela. Quando finalmente chegou ao último envelope, suas mãos estavam fracas, sua visão turva. Ela abriu lentamente e congelou. O nome no envelope era o dela. A data daquele dia. Respirando com dificuldade, ela leu as palavras escritas ali, uma mensagem que ela nunca lembrava de ter escrito. Falava sobre arrependimentos, decisões não tomadas, coisas que ela deixou para depois. Quando terminou, o silêncio tomou conta da sala. As luzes se apagaram e tudo desapareceu. Na manhã seguinte, o prédio estava vazio, sem sinal de que alguém já trabalhou ali, exceto por uma nova pilha de envelopes, e no topo, um com o nome de alguém que ainda não chegou. Ninguém sabia ao certo quando aquele aplicativo apareceu, mas, de repente, todo mundo comentava sobre ele. Chamava-se Turno Extra. A promessa era simples e irresistível: trabalhos rápidos, pagamento instantâneo, disponíveis especialmente no dia 1º de maio. Lucas encontrou o app por acaso, depois de procurar alguma forma de ganhar dinheiro urgente. As avaliações eram estranhas, não havia comentários, apenas notas máximas. Mesmo assim, ele instalou. Assim que abriu, uma única tarefa apareceu na tela: serviço disponível, aceite imediato, início às 00h. Sem pensar muito, ele clicou em aceitar. A tela ficou preta por alguns segundos, e então surgiu uma mensagem: você foi selecionado. À meia-noite em ponto, o celular de Lucas vibrou. Um novo aviso: dirija-se ao local indicado. Um endereço apareceu no mapa, uma área industrial afastada. Quando chegou, percebeu que o lugar parecia abandonado. Galpões vazios, iluminação fraca, nenhum sinal de atividade recente. Ainda assim,
O aplicativo indicava exatamente onde ele deveria entrar. Assim que atravessou o portão, o celular vibrou novamente. Check-in realizado. O portão se fechou sozinho atrás dele com um estrondo. Lucas tentou ignorar o desconforto e seguiu as instruções, mesmo com a sensação crescente de que algo estava muito errado. Dentro do galpão, havia apenas uma máquina antiga no centro grande, enferrujada, mas funcionando. Engrenagens giravam lentamente, produzindo um som constante e incômodo. O aplicativo então mostrou a próxima instrução: mantenha a máquina ativa. Sem entender como, Lucas começou a interagir com os controles. Alavancas, botões, tudo respondia, mesmo parecendo quebrado. A cada movimento, o som aumentava, mais pesado, mais agressivo. Foi então que ele percebeu algo estranho na tela do celular. Um contador havia começado, mas não contava para frente, contava para trás. Conforme o tempo diminuía, o ambiente ao redor começou a mudar. As paredes do galpão pareciam mais distantes, mais escuras, como se o espaço estivesse se expandindo. Sussurros começaram a ecoar, vozes sobrepostas, repetindo frases desconexas como "não pare", "continue". Produção constante. Lucas tentou ignorar, focando na máquina, mas então viu algo refletido na tela do celular. Uma figura atrás dele. Quando virou, não havia ninguém. Mas quando olhou novamente para o reflexo, a figura estava mais próxima, observando, esperando. O contador se aproximava do fim, e a máquina começou a vibrar violentamente. As luzes piscaram, e o som metálico se tornou ensurdecedor. Lucas tentou parar, mas o aplicativo bloqueou a tela. Nova mensagem: interrupção não permitida. As vozes ficaram mais altas, agora mais claras, como se dezenas de pessoas estivessem ali, presas, repetindo a mesma ordem. A figura no reflexo finalmente apareceu diante dele. Era ele mesmo, mas diferente. Olhos vazios, expressão morta, movendo-se de forma mecânica. A versão refletida estendeu a mão, tocando a máquina, e imediatamente Lucas sentiu seu corpo travar. Quando o contador chegou a 0, tudo parou de uma vez. Silêncio absoluto. A tela do celular exibiu a última mensagem: turno concluído. Logo abaixo, próximo turno, indefinido. Lucas tentou se mover, mas não conseguiu. Seus braços começaram a agir sozinhos, repetindo os movimentos na máquina, exatamente como antes. Sua respiração ficou lenta, pesada, distante. Do lado de fora, o portão se abriu novamente, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, o aplicativo Turno Extra estava no topo das lojas digitais, com milhares de downloads, e nenhuma forma de desinstalar. Porque uma vez que você aceita o turno, você nunca mais para de trabalhar. O anúncio dizia apenas: limpeza pesada, pagamento em dobro, serviço exclusivo no dia 1º de maio. Nenhum nome de empresa. Nenhuma explicação. Apenas um endereço isolado, no fim de uma estrada quase esquecida. André hesitou, mas o dinheiro falou mais alto. Quando chegou ao local, encontrou um prédio enorme, abandonado, cercado por grades tortas e ferrugem. Um antigo hospital, pelo que parecia. As janelas estavam quebradas, e o vento fazia um som estranho ao passar pelos corredores vazios. Assim que ele atravessou o portão, recebeu uma mensagem no celular: turno iniciado. Não pare até terminar. Dentro do prédio, o cheiro era insuportável. Mofo, ferrugem e algo pior. Algo que parecia antigo demais para ainda existir. André encontrou um carrinho de limpeza no corredor principal, como se já estivesse esperando por ele. Baldes, panos, produtos, tudo organizado. No topo, uma lista de tarefas escrita à mão: remover manchas. Só isso. Sem especificar onde. Sem explicar o que. Confuso, ele começou pelo chão, mas logo percebeu algo estranho. As manchas não saíam. Não importava o quanto esfregasse. Elas apenas escureciam, como se estivessem sendo reativadas. Conforme avançava pelo corredor,
as manchas começaram a aparecer em outros lugares. Paredes, portas, teto. Algumas tinham formatos estranhos, como mãos, como corpos, como marcas deixadas por algo que tentou escapar. André começou a ouvir sons, leves, quase imperceptíveis. Gemidos, sussurros. Ele parou, o som parava. Ele continuava, o som voltava. Foi então que encontrou uma porta entreaberta. No interior, uma sala cirúrgica antiga. E no centro, uma maca, com uma mancha escura exatamente no formato de um corpo humano. Tremendo, André tentou ignorar, mas a lista no carrinho mudou. Agora dizia, sala 3 limpar completamente. Ele entrou, respirando fundo, e começou a esfregar a mancha na maca. Quanto mais limpava, mais a mancha se espalhava. Subia pelas paredes, pelo chão, até começar a se mover. Lentamente, como algo vivo. O som voltou, mais alto, mais claro. Vozes. Pedindo ajuda. Pedindo para parar. As luzes começaram a piscar, e a porta atrás dele se fechou sozinha. O ar ficou pesado, gelado, e então ele viu. A mancha começou a se erguer da superfície, tomando forma. Primeiro um contorno, depois membros, depois um rosto, distorcido, incompleto, mas humano. André recuou, mas não havia para onde fugir. Outras manchas começaram a se mover também, surgindo das paredes, do chão, formando figuras semelhantes. Todas olhando para ele. Todas se aproximando. A lista caiu de sua mão, mas antes de tocar o chão, uma nova frase apareceu: "Você ainda não terminou." As figuras avançaram, e mãos escuras começaram a agarrar seus braços, puxando para perto da maca. No desespero, André tentou lutar, mas sua força desaparecia a cada segundo. As figuras o pressionaram contra a superfície, e a mancha começou a envolver seu corpo. Fria, pesada, viva. Ele tentou gritar, mas sua voz foi abafada. Aos poucos, seu corpo desaparecia, sendo absorvido, substituindo aquilo que antes estava ali. Quando tudo terminou, a sala ficou em silêncio. A maca estava limpa, impecável, sem nenhuma mancha. Do lado de fora, o carrinho de limpeza já estava preparado novamente, com uma nova lista no topo: próximo turno 1º de maio. Porque naquele lugar, o trabalho nunca acaba. O anúncio piscava no topo do site como se chamasse apenas por ele: plantão de manutenção 1º de maio, acesso exclusivo, pagamento imediato. Carlos trabalhava com redes e sistemas, e aquele tipo de serviço remoto nunca exigia presença física. Mas ali havia uma exigência estranha: comparecer ao data center pessoalmente, à meia-noite. O endereço levava a um prédio baixo, sem janelas, no fim de uma rua industrial. Quando chegou, não havia recepção, nem segurança. Apenas uma porta destrancada e um leitor de crachá já aceso. Antes mesmo de tocar, a tela exibiu seu nome: acesso concedido. O corredor interno era estreito, iluminado por luzes frias que zumbiam sem parar. O ar era gelado, artificial demais. Ao entrar na sala principal, Carlos encontrou fileiras intermináveis de racks de servidores antigos, todos ligados. Ventoinhas giravam em uníssono, criando um som contínuo, quase como uma respiração coletiva. No centro, um terminal aguardava login. Sem pensar muito, ele digitou suas credenciais, e a tela respondeu: usuário reconhecido, turno iniciado. Um cronômetro surgiu, marcando 082.00, e não começou a correr. A primeira tarefa apareceu: verificar logs pendentes. Carlos abriu o painel e sentiu um arrepio imediato. Os registros não eram normais. Em vez de erros de sistema, havia frases: solicitação não finalizada, processo interrompido, tarefa abandonada. Cada linha vinha acompanhada de um nome e uma data, todas no dia 1º de maio, de anos diferentes. Ele clicou em um dos registros, e a tela exibiu algo pior: um vídeo curto, granulado, mostrando uma pessoa dentro daquela mesma sala, olhando diretamente para a câmera, presa em loop.
O ambiente pareceu reagir. As luzes piscaram, e o som das ventoinhas ficou mais alto e regular. Carlos tentou ignorar e continuar, mas novos vídeos começaram a abrir sozinhos. Pessoas diferentes, em épocas diferentes, todas ali, todas presas naquele lugar. Algumas batiam nos racks, outras tentavam gritar, mas não havia som. O terminal então exibiu uma nova mensagem: reprocessar tarefas. Antes que pudesse recusar, o teclado travou. Seus dedos começaram a se mover sozinhos, digitando comandos que ele não reconhecia. As telas ao redor se acenderam ao mesmo tempo. Em cada monitor, um rosto, olhos fixos, expressões vazias, como se estivessem esperando por ele. O cronômetro ainda marcava 082.00, imutável. O ar ficou mais pesado, difícil de respirar. Carlos tentou se afastar, mas cabos no chão se moveram lentamente, como serpentes, prendendo seus pés. O terminal exibiu a próxima linha: integrar novo operador. Ele tentou gritar, mas o som das máquinas engoliu sua voz. Um dos vídeos na tela principal mudou, agora mostrando ele, ao vivo. O sistema finalizou o processo com uma última mensagem: operador registrado, continuidade garantida. Aos poucos, os movimentos de Carlos ficaram lentos, repetitivos, sincronizados com o ritmo das máquinas. Seus olhos permaneceram abertos, fixos na tela. Lá fora, o prédio parecia vazio, como sempre. Nenhum sinal de atividade, nenhuma placa, nada. Mas dentro, os servidores continuavam funcionando, armazenando tarefas nunca concluídas, esperando o próximo trabalhador. E quando o relógio marcar novamente 1º de maio, outro acesso será concedido, e o ciclo continuará. O convite chegou de forma estranha, sem remetente, sem explicação, apenas um envelope deixado por baixo da porta. Dentro, havia um cartão preto com letras prateadas. Jantar corporativo dia 1º de maio, presença obrigatória. No verso, apenas um endereço. Fernanda achou aquilo bizarro, principalmente porque estava desempregada há semanas. Não fazia sentido ser chamada para um evento corporativo. Ainda assim, algo nela dizia para ir. Quando chegou ao local, encontrou um restaurante luxuoso, antigo, silencioso demais. Não havia música, não havia movimento. Apenas uma mesa longa, preparada com perfeição, e pessoas já sentadas, imóveis, aguardando. Assim que entrou, todos viraram a cabeça ao mesmo tempo. Sincronizados. Lentamente. Os olhos fixos nela. Fernanda congelou por um segundo, mas uma mulher elegante surgiu ao seu lado, sorrindo de forma contida. Você está atrasada, disse ela, em tom baixo, mas ainda está dentro do expediente. Sem entender, Fernanda foi conduzida até uma cadeira vazia. Assim que sentou, um prato foi colocado à sua frente, mas não havia comida. Apenas um cartão com seu nome e uma frase: consuma o que foi deixado inacabado. Seu coração acelerou. Os outros convidados começaram a se mover. Lentamente. Cada um deles levantava a tampa de seus pratos, revelando coisas que não faziam sentido. Objetos pessoais. Fotografias, relógios quebrados, cartas rasgadas, itens que pareciam carregar histórias, memórias interrompidas. Fernanda hesitou, mas quando tocou o cartão à sua frente, uma sensação estranha tomou conta dela. Imagens invadiram sua mente, lembranças que não eram suas, situações incompletas, decisões não tomadas, trabalhos interrompidos. Era como se ela estivesse acessando a vida de outras pessoas, todas paradas no tempo. O ambiente começou a mudar. As paredes do restaurante ficaram mais escuras, mais distantes, como se o espaço estivesse se deformando. Os convidados começaram a falar, mas suas vozes eram sobrepostas, distorcidas, dizendo coisas como: termina por mim. Eu não consegui. Não fui até o fim. Fernanda tentou se levantar, mas seu corpo não respondia. Seus olhos foram forçados a olhar para o prato, que agora continha algo diferente. Um objeto específico.
familiar. Era algo dela. Algo que ela havia deixado para depois. Algo que nunca terminou. A mulher elegante voltou, posicionando-se atrás dela. Aqui, sussurrou, nós servimos aquilo que foi abandonado. Fernanda tentou negar, tentou resistir, mas suas mãos começaram a se mover sozinhas. Ela pegou o objeto e foi forçada a encarar aquilo que evitou por tanto tempo. As vozes ao redor aumentaram, pressionando, exigindo, até que ela finalmente cedeu. Assim que completou a ação, aquilo que havia deixado inacabado, um dos convidados desapareceu. Simplesmente sumiu, como se tivesse sido liberado. Fernanda percebeu. Ela estava substituindo alguém. O desespero tomou conta quando novos pratos começaram a surgir à sua frente. Um após o outro. Cada um com algo pendente. Cada um exigindo conclusão. Ela tentou parar, mas a mulher apenas sorriu. O expediente só termina quando tudo estiver completo. Lá fora, o mundo seguia normalmente. Pessoas comemoravam o feriado, descansavam, viviam. Mas dentro daquele restaurante, o tempo não existia. O trabalho nunca acabava. E na ponta da mesa, agora havia um novo cartão, com o nome de Fernanda, e a inscrição, funcionária permanente 1º de maio. Algumas casas parecem crescer com o tempo, não para fora, mas para dentro, criando espaços onde não deveria existir absolutamente nada. A história de Carla começa durante uma simples madrugada de insônia. Sem conseguir dormir, ela decidiu caminhar pela casa para distrair a mente. Tudo estava silencioso, como sempre. Cada cômodo no seu lugar, cada objeto onde deveria estar. Até que ela percebeu algo estranho ao passar pelo corredor que levava à lavanderia. Havia uma curva, uma leve dobra no corredor, algo que não existia antes. Carla parou imediatamente. Aquilo não fazia sentido. O corredor sempre foi reto. Sempre. Mesmo assim, agora havia uma continuação. Uma parte nova, escura, que parecia se estender além do que a casa permitia. Seu coração começou a bater mais rápido. Aquilo não era apenas estranho. Era impossível. Carla hesitou por alguns segundos, tentando convencer a si mesma de que aquilo era apenas um erro de percepção. Talvez estivesse cansada, talvez fosse a iluminação diferente, qualquer coisa. Mas quanto mais olhava, mais claro ficava. O corredor realmente continuava. E não apenas isso, parecia mais longo a cada segundo que ela observava. Como se estivesse se expandindo lentamente. A escuridão no final era densa, quase sólida. Mesmo com medo, Carla deu um passo à frente. O chão sob seus pés parecia mais frio. Diferente. Cada passo fazia um eco leve, como se aquele espaço fosse maior do que deveria. Quando olhou para trás, o caminho original parecia mais distante. Mais estreito. Como se estivesse se fechando. A respiração de Carla ficou irregular. O ar naquele lugar parecia pesado demais, difícil de puxar. As paredes começaram a mudar. Não de forma brusca, mas sutil. Pequenas irregularidades surgiam, como se não fossem totalmente sólidas. E então ela percebeu algo ainda pior. Havia portas, várias, surgindo ao longo do corredor. Portas que não estavam ali antes. Todas fechadas. Todas iguais. Sem maçanetas. Sem identificação. Apenas madeira escura, marcada por arranhões profundos. Carla sentiu um impulso estranho. Como se precisasse abrir uma delas. Como se uma delas fosse a certa. Lentamente, ela se aproximou da primeira porta e encostou a mão. Assim que tocou a superfície, a porta se abriu sozinha. Um cômodo escuro foi revelado. Carla deu um passo para dentro e imediatamente percebeu. Era um quarto. Mas não um quarto qualquer. Era o quarto dela. Exatamente como estava há anos atrás. Móveis antigos, objetos que ela já não possuía, até roupas que já tinha jogado fora. Tudo ali. Preservado. Intacto. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo não era uma lembrança. Era real. No canto do quarto,
Havia alguém sentado, de costas, pequeno, imóvel. Carla prendeu a respiração. Aquela figura era ela mesma, mais jovem. A versão dela simplesmente ficou parada, até que, lentamente, virou o rosto. E então sorriu. Carla recuou imediatamente, saindo do cômodo e fechando a porta com força. Seu coração estava disparado. Ela começou a correr pelo corredor, tentando voltar, mas as coisas haviam mudado. Mais portas surgiam, mais curvas, mais escuridão. O caminho original havia desaparecido. O desespero tomou conta. Ela abriu outra porta, tentando encontrar uma saída, mas encontrou outro quarto. E outro. E outro. Cada um mostrando uma versão diferente da sua vida. Momentos esquecidos. Escolhas que ela não lembrava de ter feito. Lugares onde nunca esteve, mas que pareciam reais. Até que, em um dos cômodos, ela encontrou algo diferente. Um quarto vazio, com apenas uma cadeira no centro, e alguém sentado nela. Lentamente, a figura levantou a cabeça. Era a Carla, mas diferente, mais velha, com olhos fundos e uma expressão completamente vazia. Ela se levantou devagar e começou a caminhar na direção dela. O espaço ao redor pareceu se fechar, como se não houvesse mais saída. Quando finalmente ficaram frente a frente, a versão mais velha estendeu a mão e disse com uma voz baixa, cansada: "Você chegou até aqui, agora você fica." Em um instante, tudo escureceu. Na manhã seguinte, a casa estava normal. O corredor, reto como sempre foi. Nenhuma curva, nenhuma porta, nada. Mas no espelho da lavanderia, havia um reflexo a mais. Uma mulher parada atrás de Carla, mais velha, observando, esperando.